Vamos ler o Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Louvado seja Deus. A exposição, louvado seja Deus. A pregação, a manifestação, glória a Deus. Quando ela é lida, ela é ouvida, ela é vista. Então veja, irmãos, eu me encanto com esta escritura do entendimento aos simples. Não é, irmão? Você sabe que a reação à palavra de Deus, ela pode ser variada. Glória a Deus. Eu gosto de pensar sempre em três tipos de reação diante da bendita e santa palavra de Deus. Você sabe que tem pessoas que, para se converter, para se entregar, para entender a vontade do Senhor, não precisa muito. Tem pessoa que o hino já toca no coração dela. E eu imagino que seja cumprimento da parábola do semeador, que fala daqueles 4 tipos de solo, de terra que recebe a semente. Os irmãos se lembram bem. O primeiro da beira do caminho, o segundo das pedras, o terceiro dos espinhos e o quarto a boa terra. Quem lembra disso, dá glória a Deus. Tem pessoa que é boa terra, parece que já é preparada, né, irmão? Já é preparada, já é pronta, está ali, latente. A palavra veio, às vezes através de um louvor, um simples louvor, uma simples mensagem, um irmão como a gente, indouto, sem grandes conhecimentos, usa a palavra, prega o evangelho e a pessoa se entrega. Já tem gente que o coração é mais endurecido, não é? Mais endurecido. Pode ressuscitar o Billy Graham e vir pregar em Cascavel. Vai lá, Billy Graham, prega em Cascavel, que o meu marido vai estar no culto hoje. Ele vai se converter com o Billy Graham. Pode o Billy Graham pregar, né? Ou levanta lá o Savonarola, grande pregador do evangelho, eloquente mensageiro, prega lá em Cascavel. Hoje minha esposa vai estar lá, Savonarola vai pregar e vai ter alma se rendendo. Ele vai pregar aqui 2, 3 horas e vai voltar do mesmo jeito, né? Mas tem pessoa que é simples, meus amados, simples. A gente conhece pessoas, por exemplo, que acompanha o evangelho, que acompanha a palavra, que até gosta, que às vezes até chora, se comove. Mas mudança mesmo, operação do novo nascimento, a regeneração, que é a proposta, aleluia, da palavra de Deus para nós, não se concretiza, não se efetua. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e a pessoa não consegue a mudança, não consegue de forma definitiva abrir o coração e dizer: Senhor, pode entrar que a casa é sua. Tem sempre uma reserva, tem sempre alguma coisa ali. Não é assim, irmão? Não é assim que acontece? Aleluia. Tem sempre alguma coisa ali se interpondo. Tem sempre alguma coisa ali no meio do caminho. Oh, queira o Espírito Santo nessa noite, irmãos, remover os impedimentos e nós abraçarmos esta graça maravilhosa que nos é dada. Vocês creem nisso, meus queridos irmãos? Às vezes eu fico pensando, por exemplo, naquele capítulo 4 de Lucas. Olha que coisa importante. Eu vou falar de reações à explanação da palavra. O salmista diz que ela traz luz, que ela traz entendimento, mas não é para todo mundo. Capítulo 4 de Lucas, versículo 28. Aquele famoso dia que Jesus chegou na sinagoga, leu o texto do profeta Isaías, do capítulo 61 do profeta Isaías, que falava a respeito dele mesmo, do Senhor Jesus. Isaías, que era o profeta messiânico, e Jesus tomou a palavra e leu para todos que estavam ali, não é?
e comentou a respeito daquele texto. Versículo 28 diz que: e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de quê, irmão? De ira. Exposição da palavra. Versículo 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitar. Eles queriam matar Jesus ali, naquele momento, naquela hora. Tamanha foi a gana, tamanha foi a ira ao ouvir a pregação da palavra de Deus pela boca do Senhor Jesus. Não é, irmãos? Um privilégio. Alguém diria assim hoje: meu Deus, imagina que alegria, que gozo para você, que hoje é um crente, que hoje é uma crente que serve a Deus. Mas não foi lá para eles. Tanto que eles se indignaram. Eles queriam naquele momento cometer aquele crime contra o Senhor Jesus, o jogando, o precipitando daquele monte. Aí versículo 30 diz que Jesus escapou, passando pelo meio deles, se retirou. Observa que não é todo mundo que recebe a palavra de Deus, meus amados irmãos, com alegria. Aí nós temos um texto importante no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos falar da reação à bendita palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Veja o que aconteceu também com o famoso pregador. O versículo 50. Vamos ler aqui a partir do versículo 51. Diz que: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. E qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Aí quando o Estevão, irmãos, ele prega esta palavra, verdade dura, mas que poderia trazer luz, entendimento, e os olhos daquele povo ser abertos para a graça do Senhor Jesus. Versículo 54 diz que: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Se os irmãos forem observar este sermão, esta mensagem pregada pelo irmão Estevão, que começa, louvado seja Deus, lá no capítulo 7, a partir dos primeiros versículos, ele começa essa mensagem. Uma mensagem bíblica, uma mensagem maravilhosa, que começa desde lá dos primórdios, do começo da formação do povo de Deus. Ele passa por todos louvado seja Deus, os patriarcas, fala dos profetas, chega até Cristo, conclui, porque toda mensagem precisa estar centrada no Senhor Jesus, como a Bíblia é centrada em Cristo, né, irmãos? Mensagem que não aponta Jesus como Senhor, como único Salvador das nossas almas. Essa mensagem está com defeito, precisa ser aprimorada, precisa ser melhorada, porque a mensagem que não prega a salvação em Cristo está fadada ao fracasso. E ele fez tudo isso apontando Jesus como Senhor, apontando o sacrifício de Cristo como a redenção para o homem perdido. No entanto, esta mensagem causou ira, como eu li com vocês aqui no texto sagrado. Eles se enfureciam. Talvez, irmãos, se os amados observarem depois em casa, agora não dá, ponto por ponto, você vai perceber que foi uma das mensagens mais bonitas do Evangelho. De toda a Bíblia, de toda a Bíblia. Uma das mensagens mais lindas, mais tocantes, mais profundas. Aquela mensagem, meus queridos irmãos, autêntica, gloriosa, poderosa. Aleluia. Que poderia surtir um grande efeito na salvação de alguém. Mas os ouvintes, louvado seja Deus, com o coração carregado de toda maldade, aleluia, a palavra não teve o seu efeito, senão provocar ira, irmãos, naqueles corações.
Aleluia, Jesus. Vocês observam, meus amados, que como eu disse no início da fala, aleluia, é a condição da terra que vai determinar o fruto. Amém? Como está a nossa terra aqui na noite deste dia? Aleluia. A maior e melhor, a mais grande vitória que Deus quer nos alcançar, vocês sabem qual é? É a salvação das nossas almas. É uma vida na comunhão com Deus e a certeza de que naquele glorioso dia nós seremos chamados pelo nome. Glória a Deus. Mas precisa haver quebrantamento. Precisa haver disposição desta terra. Eu falei que nós vamos tratar sobre a forma como se recebe a palavra. E tem um texto que eu acho importante também lá no livro de Hebreus, que eu gostaria de deixar para os queridos irmãos. Aleluia, Jesus. No seu capítulo 4 e versículo 1 da Santa Escritura. Diz assim, meus amados, louvado seja Deus. Aleluia. Capítulo 4, versículos 1 e 2 desse capítulo. Diz: temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Fique para trás. Faísca atrasada, fica para trás. Versículo 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Eles receberam também a palavra. Mas a mensagem da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eu quero pedir nessa noite algo para Deus aqui, juntamente com os irmãos de Cascavel. Pedir para o Senhor que toda vez que nós sentarmos para ouvir a sua voz aqui nesse recinto, aqui nesse espaço, nesse ambiente, haja fé suficiente em nosso coração para nós concebermos aquilo que Deus está falando. Aleluia. Eu sei que às vezes nos reunimos cansados, depois de uma semana de fadiga, de luta, não é? Nos reunimos num dia em que viemos do serviço, e aí irmãos e irmãs que trabalham pesado. A dificuldade é grande, a luta é grande. Aleluia. Mas eu peço ao Espírito Santo que ao nós colocarmos os nossos pés, aleluia, aqui dentro, toda a fadiga, todo o cansaço, toda a frieza, toda a indiferença, todos os muitos pensamentos que querem nos atacar, fiquem deixados de lado. E o nosso coração seja uma terra fértil para receber a palavra. Aleluia. A palavra que dá luz, irmãos. Quem precisa de luz aí? Quem precisa de luz? A palavra que dá entendimento. Quem precisa de entendimento aqui nesta noite? A palavra que nos concede isso. Você quer uma semana de vitória, uma semana de bênção? Abra o coração para a palavra. Você quer uma vida de comunhão com Deus? Abra o coração para a palavra. Você quer fazer um negócio e a coisa funcionar? Abra o coração para a palavra. Você quer construir, como diz o Salmo 128, aleluia, um lar abençoado? Glória a Deus. Um lar abençoado. Abra o coração para a palavra. A palavra dá entendimento. A palavra dá luz. Eu fico maravilhado e lembrando, louvado seja Deus, que sempre foi da vontade de Deus, lá, no começo de tudo, né, irmãos? Foi a palavra do Senhor que trouxe isso, dizendo, haja luz. Então, o desejo de Deus é que haja luz em mim, em você, haja luz na nossa casa, haja luz na nossa empresa, haja luz nos nossos negócios, haja luz nos nossos relacionamentos, haja luz na nossa comunhão, haja luz na nossa vida espiritual. Aleluia. Haja luz, louvado seja Deus. E a palavra nos traz. Eu não vou nem perguntar aqui entre nós quantos de vocês, aleluia,
gostaria de que houvesse luz em alguma questão da sua vida. Aleluia, porque a nossa carência é muito grande. E a palavra pode propiciar isso para mim e para você. Amém, irmãos? Mas eu falei, aleluia, Jesus, das várias reações diante da explanação, diante da pregação da palavra, não é? E agora, para eu fechar, eu queria falar de Atos 10. Veja só, irmãos queridos, louvado seja Deus. Se em alguns causa ódio, como já lemos, se noutros causa indiferença, tanto faz. Estou ouvindo aqui, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso não vai fazer mudança alguma, isso não vai me trazer qualquer tipo de transformação. Estou ouvindo porque não sou surdo. É outra situação, a indiferença. Mas há aqueles que recebem com fervor, que recebem com alegria. E está aqui no capítulo 10 de Atos, versículo 44 a seguir. Olha que coisa linda o que a Escritura nos revela, irmão. Versículo 44 diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o que, irmão? A palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e o quê? Magnificar a Deus. E respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Olha, irmãos, o contraponto. Glória a Deus. Porque lá no versículo capítulo 10, eu acho importante esse texto aqui, versículo 33, Cornélio falando. Vocês entenderam que o texto diz respeito à casa de Cornélio, que estava reunida para receber o irmão Pedro, não foi? Então, no versículo 31, ele conta a história, dizendo que eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado na casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. E logo mandei te chamar, e bem fizeste em vir. Agora, veja a disposição, irmão, veja a disposição. A parte B do versículo 33 diz que: agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Você pode, nessa noite, dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve? Pode? Repete aí: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Era o coração compungido, aleluia, daquelas pessoas. Porque diz que a casa se encheu de familiares e convidados, não é? Para aquele momento. Louvado seja Deus. Então nós queremos ouvir, glória a Deus, tudo quanto por Deus te é mandado. Aí Pedro, diante de um quadro desse, de completo, da completa manifestação de corações compungidos, ele, abrindo a boca disso, disse: reconheço, pois, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Amém, irmão? Eles estavam dispostos a ouvir. Agora, a prova, porque uma coisa é falar que está disposto, pode falar, irmão. Eu lembro de Jeremias, né? O povo se reuniu com Jeremias e disse assim: ó, Jeremias, estamos aqui, queremos ouvir tudo quanto Deus falar por tua boca. Capítulo 42, se eu não estou enganado. Aí Jeremias começou a pregar, dizendo para eles: olha, essa terra vai ser invadida, a cidade vai ser destruída, o templo vai ser destruído.
E quando eles começaram a ouvir isso, eles se enfureceram. Mas não disseram a instantes que queriam ouvir tudo quanto Deus mandasse. Assim, às vezes, meus queridos irmãos, nós procedemos. O falar que queremos ouvir a voz de Deus é uma coisa. Agora, quando Deus fala, a nossa reação é que vamos ver. Porque aqui, meus amados irmãos, a prova da completa aprovação de Deus. E Pedro começou a pregar, a ensinar sobre Jesus, falar de Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele diz no 39, nós somos testemunhas. E este ressuscitou Deus ao terceiro dia, ou seja, Deus ressuscitou seu filho ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Glória a Deus. Não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Oh, glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, olha que coisa bonita. Quando ele prega, quando ele fala, ensina sobre Jesus, diz a palavra que na hora, oh, glória a Deus, e eu espero ver muito ainda isso acontecer no nosso meio, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de todos que ali estavam. Compungido a isso, aleluia. Desejo de fato de ouvir Deus falar é assim. Se o Senhor se agrada, se é verdade, se é sincero, o Espírito Santo se manifesta no nosso meio. Aí você vê no louvor, irmãs e irmãos falando em línguas. Você vê na palavra, você vê na oração, a igreja na comunhão. Porque Deus está falando e se confirmando aquele propósito do nosso coração em ouvir a bendita e gloriosa palavra de Deus. Então essa confirmação foi dada pelo Espírito Santo. Eu leio esse texto, me alegro, porque eu vejo assim Deus dizendo, ó, é verdade. E é tão verdade o que eles estão dizendo, que eu vou manifestar o Espírito Santo sobre eles. Não é? E foi o que aconteceu. Dizendo ele ainda estas palavras, caiu, louvado seja Deus, o poder de Deus sobre todos os que ouviram a palavra. Irmão, ó que o Espírito Santo fala para mim nesta noite, e eu vou compartilhar com vocês. O Senhor me diz que aqui tem muitas pessoas que precisam tomar sérias decisões. Sérias decisões. No entanto, você está balançando, você não sabe que lado pender, que rumo tomar. O Espírito Santo está dizendo que é para você buscar na palavra. Vocês creem que Deus fala, irmãos? Na palavra. A palavra vai te dar entendimento, vai te dar direção, vai te dar luz. A palavra vai ser o antídoto para a sua vida. Não é outra coisa não. Aleluia. Nós não somos como os ímpios que buscam em horóscopo, que buscam, não é, nos ólogos da vida. Não. Nós temos a palavra. Você é feliz por isso? Nós temos a palavra, como diz o texto inicial da nossa leitura. Louvado seja Deus, que nos dá, aleluia, entendimento, que nos dá, louvado seja Deus, luz. Eu vou ler e encerrar. Glória a Deus. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples.